Olá, continuando nosso estudo na chave da cura, hoje nós vamos falar sobre arquivos acásticos e memórias dos ancestrais. Recentemente nós fizemos uma viagem para um local bem especial em São Paulo, é um ponto de força muito forte, e lá tem uma terapeuta que toda vez que eu vou nesse local, ela sempre vai aplicar reiki em mim, mas o reiki dela é um pouco diferente. É diferente de tudo que eu já senti. E quando ela foi aplicar o reiki em mim, eu vi um guia espiritual, uma preta velha, muito amorosa, e não vou falar o nome dela aqui, mas ela se apresentou lá, sabia quem que era, e disse que iria acompanhar e ajudar durante o tratamento que iria ser realizado. Então nós entramos ali entrei em conexão com as chaves da cura e comecei a entrar numa situação que eu vi um navio negreiro. E nesse navio negreiro tinha uma pessoa bem acorrentada, com as pernas, os braços, e ficava puxando, remando, né? E trabalhando ali embaixo, enfim. E dava para sentir o chicote estralando nas costas dessa consciência, dessa personalidade, vamos dizer melhor, dessa personalidade do passado, e dá para sentir até a água salgada que batia nas costas dos machucados, né, do chicote. E quando fui percebendo, esse guia espiritual foi acompanhando esse processo, mostrou que era um ancestral meu, ligado na parte de pai. E aí nesse momento começou a vir várias cenas, abriu mais ainda os arquivos acásticos e acabei parando lá na África, numa região ali bem específica, e vi a ancestralidade ligada ao meu pai. Vi que eram pessoas ali na África com muita posse, com muita riqueza, ligado à realeza, ligado a uma certa linhagem espiritual, que aqui eu não posso falar qual que é, mas é uma linhagem espiritual que acompanha toda a família, na parte do meu pai. E antes, né, de ver toda essa realeza, toda essa nobreza, e é muito interessante porque quando você acessa a época, você sente realmente, é uma sensação muito diferente, inclusive até mesmo em relação a preconceito, não tinha nada, uma coisa realmente foi criada, né, no decorrer dos séculos passados agora. Eu vi que essa linhagem espiritual antes ela havia roubado, guerreado, feito uma série de conflitos para conseguir toda aquela linhagem real que ela tinha. E aí, né, eu vi o passado, eu vi depois mais um pouco, né, da linha do tempo para frente, vi a parte do navio negreiro, tá? E depois vi toda a linhagem dessa ancestralidade ligado ao meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, até chegar em mim. E aí, a espiritualidade maior começou a mostrar que eu fiz parte, tá, dessas passagens aí, que eu me recordo pelo menos uma dentro dessa linhagem, eu tive passagem em relação a isso. Me lembro que toda aquela linhagem que havia escravizado, que havia maltratado, que havia roubado, que havia queimado, feito várias coisas assim negativas, veio para o Brasil como escravo, e quando chegou aqui sofreu muito. Quando chegaram aqui estavam com o nariz muito em pé ainda, com aquele sentimento de realeza, de nobreza muito intenso. E quando chegou aqui e deparou com a condição de ser escravo, aquilo foi muito forte para o orgulho, tá? O orgulho interno. E no começo, aquilo se tornou uma raiva muito intensa. E toda aquela raiva e aquele orgulho, aquela vaidade, ela acabou gerando na geração das memórias celulares dessa minha linhagem diabetes, problemas de triglicérides, problema de pressão arterial, problemas cardíacos, AVC. Foi puxando toda a parte de enfermidade que os meus ancestrais tinham nessa época, e vimos ali a causa emocional por causa daquilo. E chegou um certo momento
que ocorreu tanta dor, tanto sofrimento, que chegaram no fundo do poço. E daí, diante disso, começou com o alcoolismo, como uma maneira de tentar dopar, apagar toda aquela parte. E quando eu vou buscando mais a linhagem espiritual, eu vi também a baixa autoestima, né? Então, existe uma baixa autoestima, um sentimento de não merecimento, existem essas partes das enfermidades emocionais, mentais, isso se perpetuou na parte física. Então, quando chegou até mim, nesse período, nós fizemos um trabalho utilizando chaves da cura para a limpeza de ancestrais, quebra de maldições, quebra de situações de alcoolismo, enfermidades, etc., para que então as minhas próximas gerações não passem pela mesma situação. Aconteceu muitos outros fatos que eu não posso narrar no vídeo, que é uma coisa pessoal e coisa familiar e coisa espiritual também, mas a orientação que eu passo é a seguinte: nós devemos sempre honrar e amar os nossos ancestrais, porque sem eles nós não estaríamos aqui. E eles deram o melhor na época que eles estavam na Terra. E existem muitas personalidades deles que estão com dor, estão com sofrimento. E nós percebemos que muitas vezes esses ancestrais, a única coisa que eles querem é serem ouvidos, serem amados e reconhecidos por aquilo que eles passaram. Então, feito esse trabalho, houve uma mudança, deu para se perceber, na parte genética, ela está mudando, agora nesse momento, está mudando bastante situações no meu exterior, estou percebendo isso intensamente, de maneira bem forte, e começamos a perceber que o trabalho não é apenas das personalidades internas, mas também das personalidades dos nossos ancestrais, das nossas raízes. E começamos a perceber também que existe uma certa linha que vai se arrastando assim com o tempo, na qual, se você acredita, né, você sempre reencarna naquela linhagem. Um outro fato também que eu achei muito interessante, mas nós vimos muito por cima, é a linhagem espiritual ligada à minha mãe, na qual aquela linhagem se cruzou com a linhagem do meu pai naquela época. E daí eu pude entender o porquê do reencontro, né, na atual vida e todo o processo que foi passado, tá? Que aqui eu não posso também estar comentando aqui. Mas enfim, gostaria de compartilhar isso com você, essa experiência. Eu sei que existem outras técnicas, outras formas de acessar, trabalhar a ancestralidade, mas nós descobrimos também uma maneira de fazer esse processo utilizando as chaves da cura. Posteriormente nós fizemos esse trabalho também no Maurício, trabalhamos toda a linhagem ancestral dele, do pai, da mãe, trabalhamos as partes emocionais, os pontos que estavam ali em desequilíbrio, nós conseguimos trabalhar e reequilibrar. Tá bom? Muito obrigado e até mais.